Muito boa tarde. O meu nome é Pedro Barreto, sou aqui um dos responsáveis da equipa de empreendimentos da JLL e hoje vínhamos falar-vos do Urban, um projeto que espero que já conheçam no novo bairro do Prata. O Urban é o único edifício no contexto do Prata Riverside Village que é só uma barra isolada. Tem esse fator como único, o que lhe permite depois ter tipologias mais otimizadas e, portanto, com um preço mais interessante e mais atrativo. Ele está localizado mesmo em frente à Praça Central do Prata, que depois tem à sua frente o mercado, que vai ser um equipamento importante para esta zona. E mais interessante, na nossa perspectiva, em termos de localização, é que de facto esta é uma zona que o Google aqui nem está atualizado, com um parque ribeirinho incrível de frente de rio e com uma circulação viária que passa nas costas do bairro. Portanto, esta relação entre o edifício, o seu espaço público e o mar, e o rio, no caso, é de facto excepcional. O Urban está aqui, este é o contexto do bairro, o Prata, está ali localizado, com a praça em frente, como dizia, e o mercado ali localizado. Um ponto interessante é perceber em que ponto é que nós estamos atualmente em termos de construção. O lote 1 e 2 está, diria, 60, 70% concluído, ali em franca construção. O lote 8 totalmente construído e habitado. O lote 7 também na fase final, já a pedir licenças de utilização e também praticamente todo ele vendido. O lote 4A é o lote onde está previsto a área comercial de maior dimensão, o supermercado, e para se poder ter uma ideia geral, a previsão de conclusão do bairro como um todo está prevista para o primeiro trimestre de 2024. Uma comparação que nós fizemos aqui, muitas vezes a pessoa olha para o prato e pensa, pá, aquilo é um bairro grande, são muitas casas, são 650 casas, é de facto uma coisa muito grande. Nós, no fundo, pegamos aqui na dimensão do Prata e colocámos-la numa zona que é conhecida de todos, que é Alvalade, até para se perceber, quando se está a dizer que é uma zona grande, na realidade não é. Isto corresponde, aqui temos a Avenida de Roma, e a Avenida da Igreja. Portanto, o Prata, na sua dimensão, corresponde, grosso modo, a um destes mega quarteirões que existem em Alvalade. Sendo que Alvalade, a freguesia, é uma freguesia com 31 mil habitantes e aqui estamos a estimar cerca de 1.200 habitantes. Portanto, em termos de escala, este efetivamente é um bairro boutique, limitado, e para quem quiser comprar no Prata, estas são as oportunidades e não vão existir muitas mais. Depois, um ponto que para nós é fundamental para definir a qualidade do projeto, que é esta expressão que nós dizemos que é o ser vizinho do rio. Se nós virmos no contexto da cidade de Lisboa, a relação que a cidade tem com o rio, vemos que a maior parte da cidade, desde Cascais até o Castro de Sodré, ela é interrompida, a zona é edificada com a água, sempre por uma linha de comboio. Ela está aqui marcada a preto. Portanto, sempre que estamos na cidade e queremos ir ao rio, ou passa por cima ou passa por baixo. Nunca é uma relação franca, tirando ali na zona da Baixa, em que de facto se consegue ter uma relação mais privilegiada, mas efetivamente não há ali muita gente a morar ali na zona da Baixa. Depois, esta marcação a azul é uma zona portuária e aqui arranca outra vez o comboio, que é interrompido aqui e ele nesta zona já passa, no fundo, nas costas daquilo que é o projeto. Portanto, o Prata, que está ali marcado a amarelo, é efetivamente uma zona privilegiada da cidade, onde pela primeira vez conseguimos ter esta relação ai, sem interrupções, o mais fácil, com a água e com um espaço público de imensa qualidade. Isto tem muito valor para quem compra, isto tem muito valor para quem experimenta esta zona, para quem já lá foi ao fim de semana, para quem já experimentou e teve a usufruir deste espaço. Faz muita diferença. Além de este Parque Ribeirinho, estão previstas uma série de intervenções que visam ligar a zona do Prata, da Matinha, ao Parque das Nações, como se fosse uma extensão da zona da Expo,
com uma transformação do parque público que já está em curso e que eu diria não tem precedentes noutras zonas da cidade. É de facto uma oportunidade que acontece porque é uma zona expectante e, portanto, com muitos vazios onde isto é possível. Mas é outro ponto a favor. Finalmente, o último ponto que queríamos dar tem a ver com a ocupação de escritórios. Sabendo que o Parque das Nações é uma zona primordial para se trabalhar, é das zonas com uma taxas de vacancy, de desocupação mais baixas do mercado de escritórios, julgo que anda a rondar 1, 2% de taxa de vazio, não é? E não é à toa que estão previstas todos estes edifícios, totalizando cerca de 190 mil metros quadrados de construção para escritórios, com números estimados de mais ou menos de 1.900, 2.000 pessoas a vir trabalhar nesta zona. Isto obviamente é interessante porque as pessoas que aqui trabalham são pessoas com potencial para arrendar aqui casas nesta zona. E tudo estamos a falar de zonas de expectativa de conclusão, tudo entre o próximo ano, só há aqui um que é o do Excel, o projeto da Lumnia, em 2023, todos os outros entre 2021 e 2022. Em relação ao projeto, aqui um pequeno drama de entrada no Urban. Uma das ruas é pedonal, a outra rua é viária, que também torna a coisa bastante interessante. E em termos de resumo, temos 65 apartamentos, todos desenhados pelo Renzo Piano, mesma lógica do Prata. O promotor e o construtor é a Vic Properties. E em termos de distribuição, temos 18 T0s, 38 T1s e 9 T2. Todos com estacionamento, todos com arrecadação e com pronto, a garantia de qualidade do Prata. Este é, como vos dizia, é o único edifício que é só uma barra. Eu acho um edifício super elegante. Não é uma barra simples, é uma barra que está partida ao meio, tem são dois blocos com diferentes alturas e um desenho muito, muito cuidado, que dá uma pinta espetacular e uma elegância, na minha perspectiva, bastante grande ao edifício. Como vos dizia, um dos lados é uma rua pedonal, do outro lado é uma rua já viária com lojas no piso térreo. E essa perspectiva, as lojas começam a ser ocupadas. O Prata teve agora a abertura de uma loja nova da Delta, que é uma concept store com imensa pinta. Esta é umas imagens dos interiores. Isto é a sala, a cozinha e a abertura de um quarto de um dos T1s, com as janelas rasgadas de chão ao teto, as sancas para a introdução das cortinas, a qualidade do Prata em termos daquilo que são os equipamentos, os materiais, os acabamentos, que podem ser visitados no stand de vendas. Esta é a imagem de um dos T0s, onde existe um espaço para o quarto e um espaço para a sala. Portanto, são T0s que podem até ser vividos como T1s. A imagem do quarto, mais ou menos sempre com a mesma lógica, ter as janelas grandes do chão ao teto, espaçosos e super bem desenhados. Eu gosto sempre desta imagem da casa de banho porque reflete muito aquilo que é a qualidade e isto sente-se quando se vai lá visitar o apartamento modelo. Desde as torneiras, à maçaneta da porta, ao tipo de pedra, à maneira como a estereotomia. Isto não acontece, por exemplo, os alinhamentos das pedras estão todos, todos, todos desenhados e é de facto excepcional e é uma experiência que se sente com a visita. Em relação às plantas, para se poder ter uma boa ideia do que é que serão as casas. Daquilo que dizia, são dois blocos, bloco A e bloco B. Bloco A do lado da praça e bloco B do lado da rua que passa a Tardós do empreendimento. E temos, no fundo, uma espécie de uma risca ao meio, com apartamentos para um lado e para o outro. Tipicamente os T2 estão na ponta voltada para o mercado e para a praça, e os T1s dos dois lados dos prédios. Começamos aqui no piso 1, com valores desde os 275 e dos 345 nos T1s. Depois, os pisos 2 e 3 são iguais, mesma lógica, os T2 à frente,
aqui com um valor de 650, depois os T0s, desde os 285 até aos 305, todos com boas áreas, quase 40, 45, alguns deles até mais do que isso, são ótimos T0, sempre com a possibilidade de poder ter tal espaço para o quarto e a sala separada, e os T1s a começar nos 335 e a ir até aos 360, aos 415. Depois depende um bocadinho da dimensão. Há T1s mais compactos, há T1s maiores. Estes mais compactos estão ali a rondar os 50, 55 metros quadrados. Os maiores estão a rondar os 60, 65 metros quadrados. Portanto, um bocadinho dependendo da área. Os apartamentos são ligeiramente diferentes. Há uns que têm, além do suíte, casa bem social e depois um espaço de lavandaria. Portanto, há pequenas diferenças que depois podemos ir com mais detalhe. Mas o importante é perceber este range de preços por tipologia e a maneira como elas estão organizadas no edifício. Portanto, preços, na minha perspectiva, muito atrativos, que não se encontram muito em construção nova na cidade e uma ótima oportunidade de poder comprar para arrendar. Em relação às condições, estamos a falar de condições de pagamento de uma reserva de 10 mil euros, um contrato de promessa com 10%. Estas são as condições standard, com 3 reforços ao longo da obra de 10%, deixando 60% para a escritura. Nós sabemos por experiência que podemos, eventualmente, se terem clientes ou interessados em comprar com condições ligeiramente diferentes desta, deixando mais para a escritura, que o promotor está disponível e que podemos ter isso como parte do processo de negociação, é relativamente pacífico conseguido. Em relação aos intervalos, como vos falava, T0s entre os 275 e os 340, os maiores, com duas frentes. Os T1s entre os 325 e os 460, mas eu diria que o valor médio dos T1s anda ali nos 340, 350 mil euros. E depois os T2 entre os 535 e os 755, sendo que dos T2 voltados para a frente já julgo que só faltam uma ou duas unidades. Em relação à obra, a obra tem um prazo relativamente curto, é outra boa novidade. Arrancou em janeiro de 2022, mas como as escavações, a cavos de estacionamento já tinha sido feito noutra fase, portanto a construção começa do piso zero para cima e está prevista arrancar em agosto de 2022. Portanto, este é um resumo assim rápido do Urban, que espero que gostem e que pronto, possam achá-lo tão atrativo em termos de preço e em termos de produto como nós. Muito obrigado e cá estaremos para qualquer questão que possam ter.